O crédito rural é só mais uma forma de controlar o produtor rural brasileiro. Assim como o ESG, com limitações absurdas. E todo mundo batendo palma. Convencer é uma arte. Independente da forma que aconteça, é a arte do convencimento. Pensando assim, deduzimos que o ofício do advogado, que o serviço do advogado, em regra, é uma arte. A arte de convencer o magistrado, de convencer o júri, de que o seu cliente tem razão naquela demanda e de que, portanto, ele deve ter êxito. É uma teoria bonita, não é, senhores? Para mim soa quase poética. Afastando o aspecto jurídico e trazendo para qualquer cenário da nossa vida, existem várias formas de convencer alguém sobre algo. Não estou dizendo nenhuma novidade. Mas existem 3 formas que eu julgo sorrateiras, senhores, que é a arte, a cultura e a repetição. A repetição, por muitos anos, eu fui vítima de uma frase falaciosa que até hoje fala-se muito. Mas comecemos pela arte. Por que ela é sorrateira? Por que é uma forma de convencimento sorrateiro? Porque ela vai na emoção. A arte, quando bela, quando harmônica, ela gera emoção. E aí o nosso racional vai embora e nós decidimos, somos convencidos pelo emocional. Então ela é perigosa. A segunda forma é a cultura. Mas André, arte e cultura não é a mesma coisa? Não. A cultura é referente ao ambiente que se está. Estamos num mundo cada vez mais polarizado. As bolhas se formam como nunca antes visto. O preconceito se dá justamente por essa polaridade que está aí batendo. Todo mundo tem a necessidade de ter razão e ser o dono da verdade. Então, quando vem essa necessidade de pertença de um grupo, a pessoa, ainda que ela não seja convencida por convicção, ela é convencida por oportunidade. Já faço parte desse grupo, não concordo com esse ponto aqui, mas eu convivo com eles há tanto tempo, vou ficar aqui, é convencida, acaba sendo levada por aquela ideia e ainda que no início ela não tenha sido adepta por convicção de determinada ideia, com o passar do tempo ela compra aquela ideia, ela acha até que é dela, se duvidar. E a última, que é a que eu fui vítima, se é que eu posso dizer que eu fui vítima, é a repetição. A repetição, senhores, ela pode ser velada ou ela pode ser escancarada. E o que vemos cada vez mais é aquela repetição escancarada, sem o menor pudor, o menor disfarce de que quer enfiar goela dentro do outro a opinião, a ideia, o conceito de que a pessoa acredita, né? E quando o outro não tem opinião nenhuma, a repetição convence, e muito. Há quase 10 anos, quando comecei a advogar no agro, eu ouvi a seguinte frase e variações dessa frase, e ouço até hoje. O agronegócio brasileiro não sobrevive sem crédito rural. O agronegócio brasileiro não sobrevive sem financiamento. O agronegócio brasileiro não sobrevive sem fomento governamental. O agronegócio brasileiro não sobrevive sem subsídio. Essas e demais variações. E aí os senhores podem estar se questionando, mas Andréia, não é verdade? Você não está vendo a situação que o país está? Senhores, essa é uma frase que se tornou verdade, mas que pode deixar também de ser verdade. Eu entendo, eu vejo a condição dos produtores rurais, mas eu também vejo que não tem interesse de ninguém de tornar os produtores rurais independentes de programas de fomentos, de créditos. Não existe interesse nenhum
e incentivar uma política pública que faça os produtores aprenderem a serem independentes financeiramente sem dependerem ou dependerem o mínimo possível de fomentos. Eu tenho produtores, clientes que conseguem viver sem estar com a corda no pescoço. E sabe por que eles estão muito bem? Porque falando de forma bem direta e clara para os senhores, para se tornar independente de fomentos, de créditos, de financiamentos rurais, é preciso ter um plano e isso não é fácil. Não é qualquer empresa familiar, nem empresa que não seja familiar conseguir fazer. Então, eu digo que essa frase é uma falácia plantada na raiz, no cérebro do produtor rural, para ele pensar que ele é incapaz de sobreviver sem ajuda governamental ou de crédito particular, de financiamento de crédito rural. Eu acho um desserviço a disseminação dessa frase. E eu acredito que ainda quem se esforçar, ainda dá tempo de se tornar independente. Por quê? Porque não há interesse nenhum em deixar o produtor livre, aqui e em nenhuma outra nação. É bom mantê-lo ali, puxar quando for necessário. E essas frases, eu mudaria essas frases e diria o seguinte: o agronegócio brasileiro não deixará de existir sem crédito rural, sem subvenção, sem incentivo, sem fomento, sem subsídio. Quem deixará de existir hoje sem tudo isso é o produtor rural brasileiro. É a figura do produtor rural brasileiro. Isso aos poucos está acontecendo, senhores. Todos os dias eu vejo um produtor falar que ele não aguenta mais, porque não existe um mínimo de interesse em fazê-los se tornar independente. E o cenário não corrobora para que eles tenham êxito numa tentativa de se tornarem independentes, ainda que eu acho que não é motivo para desistir. O crédito rural é só mais uma forma de controlar o produtor rural brasileiro. Assim como o ESG, com limitações absurdas. E todo mundo batendo palma. Eu espero ter me feito entender. A minha indignação, ela é muito grande para eu estar aqui falando tudo isso. Muitas coisas que eu vejo, eu acho absurda, mas eu não tenho o que fazer, né? Acredito que a maioria dos senhores tem esse sentimento referente a alguma coisa. E uma última coisa. Aos profissionais que trabalham de forma direta relacionados aos créditos rurais, recuperação de crédito rural, ajudando o produtor rural, que de fato eu entendo que ajuda em determinado momento, não se preocupem. O mercado ele se arranja. Quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Certamente outras oportunidades aparecerão se os produtores rurais se tornarem menos dependentes de créditos, se eles ficarem menos com a corda no pescoço. Até mais. Eu estou à vontade para conversar sobre o tema de forma respeitosa. Obrigada.